Problemas com atualização de dados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e da ficha de programação orçamentária levaram o município de Juína a perder recursos do Programa de Parcerias de Investimentos. O fato veio à tona em audiência pública promovida pela Promotoria de Justiça Civil na última sexta-feira, visando sanar as dificuldades do município em alimentar, ajustar e atualizar o CNES e a FPO. A gente recebeu várias reclamações que a UPA estava lotada, a imprensa já viu, indo lá umas 2, 3 vezes, eu comecei a ir com frequência, até porque eu estava reunindo informações. De início eu pensei que a solução era simplesmente internar todo mundo que está ali aguardando a vaga, que resolveria, só que na verdade estaria enxugando gelo, resolveria aquele momento, só que o meu problema era maior, era de vazão. A gente constatou logo na primeira visita que muitas pessoas atendidas não eram de Juína. E é claro que, havendo vaga, as pessoas, independente de onde forem, têm que ser atendidas. Mas era peculiar porque eram pessoas de cidades que tinham hospitais públicos estruturados e a pessoa poderia ser muito bem atendida na sua cidade e sair de lá para um atendimento definitivo. Por exemplo, você sofre um acidente, você é estabilizado, um exemplo, em Cotriguaçu, por exemplo, mas precisa fazer uma cirurgia que Cotriguaçu não tem, uma especialidade que Cotriguaçu não tem. Então você busca uma vaga que possa fazer esse atendimento e transfere o paciente para lá. No caso, todo mundo vinha para Juína. Era estabilizado nas comarcas, mas botavam na ambulância e soltavam aqui em Juína. E qual era a explicação das cidades vizinhas? Eles não faziam isso porque eles eram relapsos. Não, porque eles não tinham acesso à Central de Regulação de Urgência e Emergência, que é a CRUI. Então, o Brasnorte, Cotriguaçu, a título de exemplo só, eles eram obrigados a mandar seus pacientes para Juína para que Juína localizasse essa vaga em Cuiabá, em Tangará, quando Juína não tivesse condições de fazer. Isso é perigoso, você colocar uma pessoa numa estrada desnecessariamente, ainda mais numa situação que ela está, para jogar numa UPA que já estava superlotada é desnecessário, é um desperdício de recurso público. Na reunião que nós fizemos, a CRUI estava aqui, ela falou que se fazia isso porque nós teríamos um médico regulador do estado do Mato Grosso, mas nós não temos esse médico regulador, e também não faz sentido eu tirar alguém que pode ser atendido num hospital de outra cidade e jogar em Juína só para achar uma vaga depois em Cuiabá. A pessoa sobe de Brasnorte para cá, por exemplo, e depois desce para Cuiabá. Isso é insano. De qualquer forma, foi discutida a questão e nós fixamos algumas premissas que vai ser apresentada na CIB, que é uma comissão para discutir isso, mas parece que já vai ser tranquila essa aprovação, aonde o paciente não vai ser remetido para Juína desnecessariamente. Os municípios vizinhos vão ter acesso à CRUI. Então, a pessoa sofreu um acidente em outra comarca, não tem por que mandar para a UPA. Ela vai ficar lá. A regulação vai primeiro tentar achar uma vaga em Juína. Se Juína tiver uma vaga, ótimo, vem para cá, Juína faz o procedimento. Se Juína não tiver uma vaga, eles vão ser encaminhados diretamente para o local do procedimento, evitando esse passeio à toa e evitando a nossa UPA, que ficava cada vez mais superlotada com atendimento regional. E o estado de Mato Grosso não em vias de valor suficiente para manter a UPA. A UPA que o estado mantém equivalente a 20%, 15% do custo mensal da UPA. Então, se lá envolve dinheiro municipal, obviamente o atendimento prioritário tem que ser para a população juína. Mas Juína deve atender a vizinhança, desde que Juína tenha condições de atender a vizinhança, vaga ou especialidade necessária. Constatou-se que Juína, por uma questão mais burocrática, não só Juína, mas todas as cidades da vizinhança, eles sofriam algo que era chamado glosa. O que é glosa? É um corte. Então, por exemplo, Juína já recebe menos do que precisa, porque nós tínhamos que ter um hospital regional aqui. Juína não tem hospital regional por pura opção política. Os governantes estaduais optaram em ignorar a população dessa região, simples, porque recurso é limitado. Então você tem que atender critérios técnicos e não políticos. Colocaram ali. Então a população aqui não tem o seu hospital regional e provavelmente não vai ter, a menos que a situação econômica melhore e a classe política atenda a critérios objetivos para salvar vidas humanas e não para atender determinados setores mais organizados da Assembleia Legislativa e no governo do Estado.
De qualquer forma, a gente estava falando da questão da glosa. A gente não tem esse hospital regional, então Juína é uma referência regional. Ela recebe recursos do governo do estado e do Ministério da Saúde para fazer certos atendimentos, que não seriam competência municipal, mas recebe para a Juína fazer porque nós temos médicos mais especialistas aqui na nossa cidade. Nós somos um polo, que queira que não. Só que o que nós constatamos? Em janeiro desse ano, Juína teve 40% desses recursos cortados. Mas por quê? Juína recebia o paciente, fazia o procedimento, mas na hora de pagar, o governo do estado não pagava integralmente. Mas não era porque o governo do estado estava errado. É porque para poder receber integralmente o valor que você contratou, você tem que cadastrar o serviço num sistema chamado Sines. E se for atendimento hospitalar ou da UPA, é o FPO. É um sistema que você cadastra e você prova para o Estado que aquele serviço foi executado. Se você não prova para o Estado que o serviço foi executado, o Estado glosa, corta. Então, Juína, que já precisa de recursos, em janeiro de 2019, teve 40% dos seus recursos cortados porque os nossos cadastros do Sines, do FPO, estavam errados. Agora, um promotor de justiça, um membro do Ministério Público, tem que sentar e falar para as pessoas: atualizem seus cadastros, mantenham, levem a sério, porque senão é a cidade que recebe menos recursos. Eu não sou o administrador da cidade, eu sou o Estado fiscal e não o Estado executor. Cada um tem sua função. De qualquer forma, nós percebemos que era uma deficiência regional. O Escritório Regional de Saúde mesmo tinha dificuldade, que é quem competiria orientar os municípios. Então, o Estado do Mato Grosso, que já estava aqui com a secretária adjunta, já fixou o dia 17, 18 e 19 de setembro para que Juína seja sede de uma capacitação de todos os municípios da região e da região de Juara, aonde todo mundo vai aprender o que, na minha opinião, já deveriam saber, que é cadastrar o Sines e o FPO para evitar esses cortes. A situação é tão peculiar porque nós recebemos mais ou menos R$300 mil por mês para manter a UPA de repasses estaduais e federais. Por mais que isso não seja o suficiente, pelo que a Secretaria de Estado de Saúde me explicou, esse valor poderia ser 600 mil, porque nós temos produtividade para isso. Mas como é que você prova essa produtividade para o Estado? Cadastrando corretamente o FPO. Você cadastra, você prova. Com isso, você começa a permitir Juína a instalar uma UPA nível 2 e 3. Com essa instalação, provou produtividade e contratou mais uma equipe médica, o Estado pode dobrar de 300 a 600 mil recursos. Não sou eu que estou falando isso. Isso é uma portaria. Eu até mencionei na ata o número da portaria do Ministério da Saúde, com clareza, que indica: Juína vai receber mais recursos desde que atualize corretamente seus cadastros e contrate uma equipe médica. Então, a Secretaria de Saúde já começou procedimentos para contratar uma terceira equipe médica para a UPA, e tão logo realizado esse procedimento de atualização que vai ser feito aqui na cidade, nós vamos poder exigir que Juína receba quase o dobro do valor que recebe atualmente para manter a nossa UPA.